Bitcoin hoje passa por um dia tenso com a divulgação do aumento de juros do Banco Central Americano. Junto com isso, tivemos várias armadilhas acontecendo ao longo do dia e muita gente perdendo dinheiro. E nesse exato momento, nós estamos perdendo os 18.500 dólares, tá? Então a gente tem muita coisa para falar aqui, então não seja maluco de pular esse vídeo e para outro você tem que ficar até o final desse vídeo, tá? Então bem-vindo ao canal Estilo Dessa. Olha só, nós temos hoje o Bitcoin caindo 2%, mas no início do dia não foi assim. Se a gente for pro gráfico de 4 horas, perdão, 1 hora, você vai perceber uma coisa comigo aqui. Nós tivemos um dia que teve um clima muito positivo logo no início, tá? Questão de 1 hora da tarde, ele já começou a demonstrar uma força. Antes, pela manhã mesmo, ele já tinha saído dos 18.800 para os 19.200, então o que acontece? No início do dia, a gente teve o mercado se mantendo no nosso range lateral que a gente vem conversando tanto aqui quanto no Instagram. Então eu falo com vocês, se não me segue no Instagram, você está deixando informação em cima da mesa. Informação nesse mercado é dinheiro no seu bolso, tá? Então não seja maluco, me siga lá também. Agora é o seguinte, a gente tinha um range. Esse range, ele pegava mais ou menos os 19 mil dólares e pegava como resistência os 19.500, tá? Então, por que é tão importante esse range? Porque a gente vem respeitando ele tem uma certa, um certo poder no preço atual muito grande. Você vê que a gente não consegue passar de forma alguma dessa resistência dos 19.500, mesmo hoje, com um rompimento falso aqui, a gente já vai conversar melhor sobre isso. Acontece que, com isso acontecendo, nós temos um suporte. A gente tinha uma zona que o mercado ele estava se mantendo. A gente tinha primeiro um range lateral acima, ele acabou ignorando esse range, ele perdeu esse range, foi para o nível mais abaixo. Nesse nível abaixo nós tivemos agora a criação de um novo range, que nesse exato momento a gente está perdendo, e da última vez que ele perdeu, ele fez um rompimento falso. Então aqui fica um alerta para você. No curto prazo nós perdemos já uma vez os 18.900, fomos lá para os 18.200, muito próximos do fundo máximo que a gente pegou nessa tendência de baixa, que foi 17.700, e agora a gente está fazendo esse movimento de novo, que você tem que pelo menos ficar esperto que 18.200 é o nosso principal suporte, pelo menos no curto prazo, porque tem uma chance aqui dele fazer também um rompimento falso e talvez um fundo duplo dentro desse range lateral, o que indicaria que a gente poderia ver alguns dados mais positivos acontecendo para o final da semana, tá? Quinta e sexta que ainda falta para fechar a semana. Agora, se a gente for dar uma olhada na big picture, que seria no macro cenário de tudo, e não pegando só o gráfico de 1 hora, a gente já tem outros assuntos, tá? Essa sombra que o mercado acabou criando hoje no gráfico diário, a gente já vai conversar sobre o Fed, tá? Então calma aí. Enquanto isso, já deixa o seu like, que é muito importante pra mim saber se você tá gostando ou não desse conteúdo. Minha voz tá fodida aqui, mas eu tô me esforçando ao máximo pra te dar informação, tá? Então olha só, o que nós temos? Temos uma sombra gigante que ficou no gráfico diário, chegamos nos 20 mil dólares, uma resistência, já batemos de volta e tivemos um retorno ferrado, uma sombra que com certeza não é um indício positivo para o mercado. Agora, se você quer tirar dados positivos de tudo que aconteceu, vamos aos fatos, tá? Nós temos o S&P 500 caindo 2%, enquanto o Bitcoin caiu 1% somente. Ou seja, era para o cenário no Bitcoin estar bem pior, mas não está seguindo a mesma linha do S&P 500. O S&P 500 está tendo uma queda muito forte, enquanto o Bitcoin está segurando as pontas. É o que a gente conversou da diferença de oferta e demanda dos dois mercados. Esse aqui pode ser um fator muito importante pra gente nesse momento. Desculpa pela fungada aqui, tá? É o seguinte, o que hoje de fato ocasionou tudo isso que aconteceu, eu já vou te mostrar uma consequência incrível que aconteceu e triste ao mesmo tempo, tá? Primeiro, tivemos o aumento da taxa de juros em 0,75%, partindo de 2,5% para 3,25%. Ok, nós tínhamos 3 jogadas em cima da mesa, o aumento de 0,5, o aumento de 0,75 e o aumento de 1,0. 1,0 ia dar um caos total no mercado. 0,75 foi a opção mais viável e neutra possível dentro desse cenário, mas que ainda não seria muito positiva, foi exatamente o que eu falei com vocês no Instagram. A gente tem 3 opções, mas nenhuma delas praticamente seria uma excelente notícia, visto que os juros ainda estão sendo aumentados. Agora, dentro desse momento que a gente teve essa divulgação, aconteceu uma coisa incrível. O mercado teve essa armadilha. Ele fez uma ida para cima bizarra, ele saiu aqui instantaneamente dos 19.200 dentro desse range que a gente conversou. Rompeu para cima, buscou os 20 mil dólares e logo depois ele voltou direto para os 18.700. E o que aconteceu dentro disso tudo você vai ver agora.
você vai perceber que nesse exato momento, olha como é que foi absurda a movimentação do preço. Se você não acompanhou na hora, a gente começou a subir muito, essa especulação dos dados saindo, pessoas achando que isso aqui ia ser, agora ia romper tudo. Esse senhor aqui estava ganhando 110 mil dólares de lucro, e olha o que aconteceu, tá? Em poucos segundos, esses 100 mil dólares de lucro, 90, foi para 60, 80, o que aconteceu? Ele foi liquidado. Ele tinha 100 mil dólares de lucro e foi liquidado em segundos por conta dessa movimentação do mercado. E foi exatamente o que eu vim falando para vocês. Cuidado com essa especulação do Federal Reserve. Aguarde o fechamento do diário, aguarde o evento em si acontecer, dê um momento para o mercado digerir. E olha isso aqui, o cara perdeu 100 mil dólares em alguns segundos e foi liquidado, tá? No final aqui você vai ver que a posição dele vai ser encerrada e pronto, acabou. Então, para você ter ideia da violência que esse mercado tratou tudo isso, e ele não tem pena das pessoas. A gente teve uma liquidação forte para ambos os lados. Foi parte long liquidado, parte short liquidado. E o mais incrível disso é que ele fez isso em segundos. Em segundos, ele pegou lá para cima e depois já devolveu, para você ver como é que o mercado ele é volátil e você tem que tomar muito cuidado no que você está se metendo. Como eu falei com vocês, pelo menos eu fico bem longe desses eventos, não especulo antes, eu deixo o mercado ficar mais propício para você analisar de uma forma mais consciente, porque chega um momento desse, não tem nada de consciente no mercado, é só a gente caçando stop do outro, caçando ponto, margem do outro para liquidar as pessoas. Então toma cuidado, tá? Se você não aprendeu agora, aprenda na próxima divulgação que a gente tiver do aumento de juros. Agora, com isso tudo que aconteceu, por que o mercado ele subiu, ele caiu e agora está finalizando em queda, sendo que o S&P 500 também está empurrando queda? Por que no final a conclusão que a gente tira é de queda? Então a gente vem para mais fatos. Primeiro de tudo, precisamos entender que o mercado, apesar de estar com uma inflação alta e está tendo aumento de juros, a gente não está tendo uma resposta positiva do mercado em si. Nós não estamos tendo dados suficientes para falar que a economia ela está desacelerando, que ela está pisando no freio. Não. Então a gente está aumentando os juros e ao mesmo tempo a economia segue aquecida. A gente não tem sinais de retração e era o que a gente precisaria nesse momento, tá? Então o que reforça, cara, eu estou aumentando os juros, a situação não está melhorando. Eu tenho que aumentar mais os juros, eu tenho que ser mais violento. E por conta desse pensamento, dessa conclusão, o Federal Reserve fez uma projeção, como a gente conversou, tá? Ontem eu já tinha falado para vocês, além desse aumento das taxas de juros, teríamos uma declaração do Jerome Powell, presidente do Banco Central Americano, e também projeções econômicas, que era o principal dessa pauta, que seria como que o Federal Reserve, o FONC, que enxerga toda a economia daqui para frente, e fizeram uma expectativa aqui, uma projeção. 2022 eles esperam finalizar o ano com 5,4, acho que é 4,4 de inflação, tá? Ou seja, de aumento de juros, perdão, da taxa de juros. Então, o que acontece aqui? Você vai perceber que a projeção deles vai até 2025, de 2%, que é a taxa normal, é o que eles querem atingir. E, cara, são 3 anos daqui para frente. Então, tem um belo tempo. Então, isso foi uma quebra de expectativa das pessoas, porque muita gente esperava que ia ser tudo resolvido agora, que a gente não ia entrar numa recessão, que ia ser um negócio temporário, passageiro. E não, tá? 2025, temos belos anos pela frente, então você pode até pensar, caramba, vai chegar 2025, a gente vai ficar até lá com o Bitcoin caindo, será? Talvez sim, talvez não. Lembrem-se que as demandas dos mercados são diferentes. O processo de venda que acontece no S&P 500 é diferente do Bitcoin. Então, por mais que os dois caiam juntos, o ponto máximo de prejuízo que os dois podem atingir são diferentes, porque tem gente com interesse diferente, gente com posicionamento diferente e a concentração de bens diferente também. Então você tem muitas variáveis que indicam que os dois mercados eles têm sim eles têm movimentos parecidos, idênticos, mas chega um certo momento que isso aí se destrava, tá? E a gente vai ter uma assimetria grande entre os dois. Cara, com isso aqui a gente teve o DXY, o índice do dólar subindo também, acabou rompendo e fazendo um candle grande de alta aqui, olha só, o que mostra que o dólar está ganhando poder com o aumento desses juros, as pessoas estão correndo para o dólar, dolarizando, enquanto a gente está tendo uma tendência de alta absurda acontecendo aqui também. Então fica a questão até quando isso vai acontecer. Então as pessoas estavam esperando, não, vai ter esse aumento de juros até um certo ponto, e a partir dali, bom, vai começar
a cair esse DXY, e a projeção aqui é até 2025 o cenário se acalmar, se for até 2025, então você se liga, tá? Agora, o que isso afeta o mercado nesse exato momento? A dominância segue subindo em níveis neutros, as altcoins seguem perdendo valor, como eu falei com vocês, altcoins são risco, mas o que me impressiona nesse exato momento é como o Bitcoin está segurando, comparando com S&P 500, tá? A gente ainda tá cedo para falar que a gente perdeu os 18, 19 mil dólares de suporte, que é esse suporte que eu vou deixar em amarelo para você perceber. Tá muito cedo pra gente falar, falta o fechamento, 9 horas, até 9 horas pode muita coisa acontecer. Mas, nessa altura do campeonato, nós estamos bem perto dos 18.200, consequentemente estamos muito perto dos 17.700, que é o nosso fundo máximo que nós atingimos. Então, você vai perceber que dentre tudo que já aconteceu nesse ano, nessa metade do ano, nós temos um ponto de resistência lá em cima, 25 mil dólares, e um ponto de suporte, 17.700. Nós estamos nesse exato momento mais para o lado de baixo do que o lado de cima. Consequentemente, a gente pode esperar que o mercado, se ele tiver um certo limite dessa queda, nós teríamos uma resposta do mercado. Minha voz está morrendo aqui. Então, desculpa, gente, sério que tá foda, mas assim, vamos lá. Nós temos um suporte aqui dos 18 mil que ainda pode segurar, a gente ainda tem uma referência, lembrando que ainda há possibilidade aqui no gráfico diário mesmo, num time frame menor, a gente formar um fundo duplo. Agora, se a gente perder isso aqui, não tiver condições de segurar, nosso próximo alvo seria 18.200, perdendo 18 mil, cara, a gente tá muito perto dos 17. Agora, se chegar nos 17, será que a gente vai perder isso aqui de cara? Vamos falhar miseravelmente, vamos cair. Então, o que acontece? Naturalmente, se a gente chegar a esse ponto, o mercado pode fazer uma bear trap aqui acontecendo. Ou seja, a gente perde os 17 mil dólares, o mercado começa a ir para baixo. Por quê? Porque foi muito falhado, cara. A gente tem esse suporte aqui, essa marcação do preço nesse momento. A gente perdendo, a gente vai começar a caçar stops das pessoas. Então, as pessoas que se alavancaram aqui para cima, que ainda estão em lucro, elas estão simplesmente com o stop posicionado mais aqui para baixo. Então, o mercado, para perder suporte, buscar esses stops e depois sair rasgando para cima como um método de defesa, como sempre acontece no mercado, formação de ondas. Isso aqui é completamente viável. Então, se você está esperando uma queda muito forte, cuidado com as respostas que o mercado pode dar. Por isso que a gente chega a certo momento, a gente tem algumas oportunidades aparecendo, tá? Então a gente tem que ficar ligado, ainda tem quinta e sexta para acontecer, muita coisa ainda para rolar nesse mercado, mas a maior tensão foi hoje e no final das contas o dia só serviu para tocar medo no mercado e fazer pessoas perderem dinheiro. Por isso que eu falo com você, cuidado, analise o mercado com paciência e o que mais importa nesse momento é você controlar seu emocional e pegar o timing certo para tomar uma decisão. Então eu vou fechar o vídeo aqui antes que minha voz exploda, eu não consigo falar de vez. No mais, tamo junto, forte abraço, boa noite, amanhã a gente se vê. Tamo junto.